Dorival Júnior convocou a seleção para as duas próximas partidas das eliminatórias contra a Colômbia em Brasília dia 20 e contra a Argentina lá no Monumental dia 25. E aqui nesse vídeo nós vamos saber todos os convocados, se eles foram bem convocados, quem poderia estar na lista e se o Neymar realmente deveria estar nessa lista dos 23. Mas antes, se inscreva aqui embaixo no canal, pois nós queremos sim bater as nossas próximas metas de 300, 400 e 500 inscritos. E você vai mostrar para o YouTube que você tem gostado do conteúdo se você deixar o seu like aqui embaixo. Então não deixe de dar o seu like e de se inscrever no canal, porque nós postamos vídeos praticamente todos os dias, pelo menos 5 vídeos por semana. A gente vai ter agora as semifinais do Campeonato Paulista no próximo domingo, na próxima segunda-feira. Vamos ter mano a mano, vamos ter análise dos jogos, uma análise completa, muito bem feita, com ótima qualidade de vídeo. Então, por favor, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal. Mas já começando a falar do assunto principal do vídeo de hoje, que foi a convocação do técnico Dorival Júnior, que aconteceu num hotel lá no Rio de Janeiro. Não foi no CT que a seleção brasileira usa, na Granja Comari. Foi um hotel por conta das reformas que nós estamos tendo lá. Então já teve uma dinâmica um pouco diferente. A CBF não atrasou tanto assim como geralmente atrasa. Nós tivemos uma convocação ali por volta das 11 horas da manhã mesmo, não teve tanta enrolação, e o Dorival já fez a sua convocação. Já de antemão, quero que você deixe aqui nos comentários quem que você convocaria que não foi convocado. Queria que você também falasse se você concorda com a maioria da convocação feita pelo nosso técnico Dorival Júnior, e vamos começar a falar aqui. Vamos ir posição por posição, eu vou falar a minha opinião, se eu concordo ou não concordo. Depois nós iremos fazer um time titular ali, fazendo um misto do que o Dorival pensa, do que eu também penso, e a gente vai fazer um mistão ali, ver como que vai ser, como que a nossa seleção vai jogar nesses próximos amistosos tão importantes. Lembrando que o Brasil está em quinto nas eliminatórias, classifica com a quinta posição, mas não é o ideal, ainda mais para a seleção brasileira. Está em quinto com 18 pontos e o segundo colocado é o Uruguai com 20. Então, se o Brasil ganhou o último jogo que empatou, o Brasil sim estaria em segundo lugar, já apenas 5 pontos atrás da Argentina, podendo tirar 3 pontos, podendo ficar a 2 da Argentina. Então o Brasil podia até liderar nas próximas rodadas, mas já que isso não aconteceu, o Brasil vem de 2 empates muito frustrantes, inclusive. Então o Brasil está na quinta posição, joga contra a Colômbia, que está na quarta posição com 19 pontos. É muito importante vencer, o jogo vai ser aqui no Brasil, em Brasília, no dia 20 de março. E depois tem a Argentina, que é líder com 25 pontos, já um pouco mais tranquilo, lembrando que são 18 rodadas. Teremos os jogos 13 e o jogo 14, então já estamos chegando na reta final das eliminatórias. É importante demais para o Brasil conseguir esses resultados. Então, vamos começar falando dos goleiros. Nossos convocados foram Alisson, Bento e o Ederson. E eu já começo discordando. Primeiro, não vale muito a pena a gente discutir segundo, terceiro goleiro, porque tanto faz. O titular mesmo é o Alisson, nisso eu concordo com o Dorival. Se você assistiu Paris Saint-Germain e Liverpool, você viu as 9 defesaças do Alisson. Acho que uma partida recente que só se compara a essa que ele teve no Parque dos Príncipes foi a do Courtois na final da Champions League contra o Liverpool, vencida por 1-0 pelo Real Madrid, com o gol do Vinícius Júnior. Então o Alisson é disparado o melhor goleiro do Brasil, na minha opinião. Mas para as próximas posições, Bento, que está mal jogando no time do Cristiano Ronaldo na Arábia, no Al Nassr, e o Ederson, que praticamente perdeu a titularidade no Manchester City, essa fase horrorosa do City, onde até o seu reserva jogou muito mais do que ele nos últimos jogos, tem sido mais constante nas partidas. Então eu chamaria no lugar Hugo Souza do Corinthians e o Everton do Palmeiras. Acho que esses dois goleiros seguem no nível ótimo. Você pode falar da idade do Everton, mas a Copa do Mundo é ano que vem. Eu não vejo o Everton ano que vem caindo de nível, indo mal. Então acho sim que ele poderia estar no radar da seleção. E se nós não estivéssemos tão perto já da próxima Copa, que, gente, faltam 1 ano e alguns meses ali. Se não estivéssemos tão perto, eu concordo com a saída dele da seleção, mas como nós estamos perto e ele está num nível muito alto também, eu acho que ele deveria ser convocado sim, na frente de Bento e na frente de Ederson. E o Hugo tem pego muito, falhou algumas vezes, principalmente em saídas de bola, vacilou em algumas oportunidades. Quem não lembra do ano passado, naquele gol do Alejandro, que a saída de bola dele foi tenebrosa e deu nos pés do atacante do Vitória, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro junto com o próprio Yuri Alberto.
mas acredito que ele sim merece uma vaga por ser um pegador de pênalti, por fazer defesas importantes na hora que precisa, mesmo que a fase do Corinthians agora não é lá das boas, mas não tem muito o que brigar, até porque o Alisson vai jogar e muito merecido, é um dos melhores goleiros do mundo. E se você acha que o Alisson não merecia ser titular, eu acho que você está muito errado, porque o De Bruyne, o Cássio não pegaria a bola do De Bruyne, como muitos falam, e o desvio realmente matou a jogada para o Alisson contra a Croácia, então ele não foi decisivo em nenhuma das eliminações da seleção brasileira, mas mesmo assim ele precisa ainda fazer milagres quando joga com a seleção. E agora já começando a falar um pouquinho da pior parte dessa seleção, que são os laterais. Aqui nós temos Wanderson, Wesley e Guilherme Arana. Mas o problema é que o Dorival lá, ele não disse laterais e zagueiros, ele disse apenas defensores. Então ele juntou tudo, inclusive o Danilo, que mais uma vez foi convocado, e eu discordo dessa convocação, mas mais uma vez ele foi convocado, e ele de origem é um lateral, mas estava jogando como terceiro zagueiro na Juventus, e ficou ali como um zagueiro. Na pré-lista ele estava como um zagueiro, mas o Dorival não falou que posição ele vai ficar. Então, eu, sobre laterais, não tenho muito o que dizer. Eu fico feliz com a convocação do Wesley, que foi um menino que batalhou muito, que no início era muito xingado e odiado pelo torcedor do Flamengo, mas agora ele é, sem dúvida, um dos melhores laterais do Brasil. Se não for o melhor, tem feito partidas maravilhosas e mereceu muito a convocação. O Arana e o Wanderson é mais por necessidade. Mesmo assim, a seleção não tem um lateral esquerdo reserva, né, que pode ser ali o Danilo, mas ele tá aqui como zagueiro, então só tem 3 laterais. E o Arana, ele faz bem pelo Galo, não tem feito muito bem nessa temporada, mas no geral ele vai muito bem. Todos nós pedíamos a convocação dele, mas quando chegou a convocação, quando ele teve a bola para jogar na seleção, ele foi muito mal, aproveitou muito mal a oportunidade e vai ter mais uma chance. Mas se eu pensar em laterais, eu não consigo pensar em alguém que deveria estar no lugar, que poderia ser convocado. Dá para pensar em um Alex Telles, em um próprio Alexandro, mas esses caras já estavam, já faziam parte de outros ciclos da seleção, e também não seria lá essas coisas ter eles aqui nessas posições, não ia aumentar tanto assim o nível. Agora pensando em zagueiros, o Dorival convocou Gabriel Magalhães do Arsenal, Danilo do Flamengo, Léo Ortiz também do Flamengo, Marquinhos do PSG e o Murilo do Nottingham Forest, que foi o grande acerto do Dorival para mim nessa convocação. Murilo, ele precisa ser convocado e ele precisa ser titular, na minha opinião. Já estou dando um spoiler do que eu acho que vai ser a escalação barra o que eu quero que seja a escalação, mas o Murilo muito merecido. Ele não é só um dos melhores zagueiros brasileiros que nós temos no atual momento, mas ele é um dos melhores zagueiros do mundo atualmente. Se você assistiu o Nottingham Forest Liverpool, que nós tivemos nessa Premier League, o jogo em Nottingham, foi assim, absurdo, foi maravilhosa a partida do Murilo. Ele é um zagueiro magistral, fantástico, primordial, tinha que ser convocado. Gabriel Magalhães, muito bom. Acho que a defesa aqui do Brasil, no quesito de zagueiro, está muito bem servido. Marquinhos tinha que sim que ter sido convocado, fez uma ótima partida contra o Liverpool na Champions, ainda é seguro, e mesmo que ele ainda receba muitas críticas, e o Léo Ortiz também não preciso falar nada. Eu só realmente discordo um pouco da convocação do Danilo. Poderia olhar para outros nomes, até como um Beraldo no PSG, mesmo que ele agora esteja sendo reserva. Tem nomes aqui no Brasil, como o Murilo do Palmeiras, que sempre foi muito consistente. Acho que o Danilo não faz mais sentido estar na seleção, mas ele é um grande capitão para esse time que o Dorival está montando. Já pensando em meias, nós temos André, Bruno Guimarães, Gerson, Joelinton, Matheus Cunha e Neymar. Aqui o que realmente surpreendeu foi a convocação do Matheus Cunha, porque ele sempre foi um atacante, mas agora no Wolverhampton ele tem jogado mais como um camisa 10, como um falso 9, e ele tem jogado muito bem. Acho que ele mereceu sim essa convocação, tem feito ótimas partidas. Nós poderíamos ter um Andrés Pereira, que ainda tem um bom rendimento jogando lá no Fulham, mas o Dorival preferiu o André. Nós temos a volta do Joelinton do Newcastle, que também tem feito ótimas partidas, e aquele padrão de sempre com Neymar Júnior de volta à seleção. E o que você acha da volta do Neymar? E a minha opinião sincera é:
Não tem como o Brasil ser campeão da Copa do Mundo de 2022 sem ter o Neymar. Com ele nós vamos ganhar? Não sei, acho que a chance é muito difícil mesmo com ele. Mas sem ele eu acho que fica inviável o Brasil ganhar a Copa do Mundo. Ele é um jogador decisivo, ele é um jogador decisivo, ele é o grande jogador para essa geração. Todos os jogadores que foram convocados falam dele, amam ele, querem estar com ele. E ele é a grande inspiração e o jogo vai passar todo por ele, mesmo com apenas 7 partidas jogando no Santos e não estando no seu melhor nível, não estando 100%, ele vai para uma semifinal de Paulista agora contra o Corinthians. Em 7 jogos ele tem 3 gols e 3 assistências, jogando bem com a camisa do Santos, mesmo que não tá no seu 100%, então não tem motivo para ele não ser escalado e não tem motivo para ele não ser titular também. Então o Neymar volta a ser um pilar para essa seleção brasileira. E vamos falando de ataque, nós temos Estevão, João Pedro do Brighton, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. E aqui para esse ataque a grande novidade é que nós não temos um 9 de ofício. Nós temos o João Pedro do Brighton, mas ele joga muito parecido como o Matheus Cunha do Wolverhampton. Então, ele não é um centroavante. Ele não tá ali fixo para fazer um pivô, para fazer uma jogada. E eu acho que faltou um nome desse. Eu acho que isso foi o grande erro do Dorival, que foi não chamar um cara como o Endrick ou como o Yuri Alberto, que eram os nomes que estavam na pré-lista, que eu achei que poderiam ser convocados. Tem ali um Luiz Henrique, que o pessoal pediu, mas não joga futebol desde dezembro, foi pro Zenit, ainda nem estreou. O Igor Jesus, acho que já passou o tempo dele de seleção. Ele tem feito jogos horrorosos no Botafogo, um gol apenas nesse ano em 8 partidas. Tá parecendo um bobão lá no ataque do Botafogo, então não tinha como ele ser convocado. E pro ataque eu acho que é isso mesmo, mas realmente o Dorival, na minha opinião, errou em não trazer um 9, principalmente como o Endrick, que tem um tempo para fazer gols assim absurdo de curto no Real Madrid, mas ele acaba que não ganha muitas oportunidades. É muito triste, nós queríamos ver ele ter mais oportunidades lá, mas ele não está tendo. Mas no que tem ele aproveita, mas parece que não é suficiente para o Dorival para ele ser convocado. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse time. Eu acho que o goleiro, sem dúvida, é o Alisson, e aqui já começa o grande problema. Pensando em lateral e zagueiro, ele fala dos defensores, eu acho que a dupla de zaga tinha que ser Gabriel Magalhães, que faz uma dupla maravilhosa com o Saliba lá no Arsenal, e Murilo. Sim, o Murilo já tinha que ser convocado e ser titular, na minha opinião, deixando aí o Marquinhos no banco. Pensando em laterais, mesmo com a grande dificuldade, eu ficaria com o Guilherme Arana na esquerda e com o Wesley na direita. Sim, para mim o Wesley já tem que ser titular da seleção. Ele é uma peça nova, ele tem jogado bom futebol, ele merece uma oportunidade em jogos grandes como nós vamos ter agora contra a Colômbia e a Argentina. O ponto fraco ali mesmo fica com Arana, mas entre Arana e qualquer outro nome, até o Danilo pode jogar ali na posição de lateral esquerdo, mas acho que não vai ser isso que o Dorival quer. No meio campo, o Brasil estava jogando antes com Bruno Guimarães e Gerson, acho que isso vai continuar. É o que eu quero? Talvez sim, porque são ótimos nomes. O Bruno Guimarães vai ter que jogar um pouco mais recuado. Na seleção, ele não faz o que faz no Newcastle, que é sim o grande trunfo dele, mas acho que ele tem a oportunidade de ali ser um primeiro volante, ser um cara caçador. Não temos mais um nome como o Casimiro, que foi tão consolidado na seleção, que era o nosso cão bravo, que jogava ali de 5. Nós temos o André, que é um volante, mas não é um volante de marcação, é um volante mais de armação, com a posse de bola dele, a qualidade nos passes, a saída de bola maravilhosa, mas acho que para titularidade não tem como. E o Gerson tem sido um pilar desse time do Dorival, ele entrou muito bem nos jogos e conseguiu a titularidade na seleção. Para mim ele tem que continuar, porque ele é craque, ele joga muita bola, é o Gerson. E aí, não tem mistério, é o quarteto na frente, com Neymar, Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. Qualquer coisa que o Dorival coloque de titular fora disso é loucura, e ele não vai fazer. Esse quarteto, eu tenho certeza, eu bato o martelo aqui, que esse quarteto vai jogar com a seleção. E ali eu vejo um Neymar como um camisa 10, jogando ali na frente do Bruno Guimarães e do Gerson, Vinícius Júnior e Rafinha pelas pontas, e o Rodrigo centralizado, e é claro, flutuando ali, tendo mudanças de posição. O Neymar pode fazer um falso 9 também. Eu queria que o Brasil tivesse um 9 boladão, um 9 bom demais. Até tem o Endrick, tem o Pedro, tem o Yuri Alberto, mas
Não tem quem que vai desbancar? Vai tirar o Rodrigo? Não tem como tirar o Rodrigo, não tem como tirar o Vini, não tem como tirar o Rafinha, não tem como tirar o Neymar. Esse é um ataque que pro mundo, eu acho que é assim, talvez o melhor da história, não, o melhor da história não, exagerei, o melhor do mundo atual e talvez o melhor das seleções, mas isso é na teoria, porque na prática eles não estão jogando bola, não estão jogando bem, não estão convencendo. Quando vão jogar na seleção, até que nós vemos uma seleção broxante, uma seleção que não dá graça mais de ver, uma seleção que a audiência tem abaixado cada vez mais e que cada vez menos nós, torcedores comuns, do dia a dia temos parado para falar dos jogos da seleção e também parado para assistir. Infelizmente, a quantidade de pessoas que assistem aos jogos da seleção brasileira tem cada vez mais diminuído, mas o grande trunfo desse time acho que é uma boa zaga, uma boa dupla de zaga e um ótimo ataque, de novo, na teoria. E o grande problema, os dois grandes problemas é a falta de proteção nesse meio campo, se caso for assim desenhado o time para essas duas partidas, até porque a Argentina tem um meio campo com Depou, Enzo Fernandes e McAllister, é um meio campo que pode engolir esse time da seleção brasileira, então precisa chegar com garra, com força, precisa ter marcação, precisa ter brio para jogar essas partidas. E o grande ponto fraco da seleção e até das outras seleções é uma posição muito carente no mundo hoje, que é a de lateral. Eu sei que o Wesley é muito bom de bola, mas não era para ser o Wesley ali, era para ser um cara muito mais renomado, um cara com muita mais experiência, mas as opções que nós temos disponíveis, sem dúvida o Wesley é a melhor delas. Olhando para a esquerda, eu não tenho o que falar, eu não penso em um nome bom para a seleção brasileira. De lateral esquerdo vai ter que ser o Guilherme Arana ou vai ter que ser um Danilo, que não parece que vai jogar na posição de lateral, e aí o Dorival que se vire, mas nós merecemos, o povo brasileiro merece uma seleção que jogue melhor, uma seleção que busca mais o jogo, que faz partidas melhores do que tem feito, porque tem passado grandes vergonhas nas eliminatórias, mas eu quero saber de você, deixa aqui embaixo o seu comentário a respeito dessa convocação, se você acha, se você concorda com a minha opinião, mas se você também discorda, deixa lá embaixo nos comentários, fala aqui tudo o que você achou dessa convocação e se o Ney devia realmente estar entre os 23. Fora isso, nós temos aqui o link do nosso Instagram, onde nós postamos shorts, e nos shorts aqui no YouTube, né, mas nós postamos os Reels lá no Instagram, então fique ligado por tudo e fique cada vez mais atualizado das notícias do futebol. Além disso, se inscreva no canal e deixe o seu like, é muito importante porque o YouTube manda para mais pessoas e o nosso canal pode cada vez mais crescer. Fora isso, muito obrigado pela sua audiência, eu te agradeço demais, espero que Deus te abençoe muito e que você fique com ele cada dia mais. Muito obrigado pela oportunidade desse vídeo. Até mais, um grande abraço e tchau!